É isso aí, muito boa noite, Campus Party. Tudo bom com vocês? Estamos aqui nesse sentimento um pouquinho diferente, um pouquinho longe. Não dá para fazer o ô, porque a gente não vai ouvir ninguém, mas estamos tentando pelo menos trazer conteúdo, conversar com vocês sobre aquilo que vocês gostam, sobre tecnologia, sobre games, sobre enfim. Tudo, e aqui a gente vai falar de robótica. Eu já estava aqui mais cedo nesse palco e agora volto com o Daniel Tosadori para a gente falar um pouquinho aí sobre um tema que é o Meu Chefe é um Robô. E agora? Vou pedir para o Daniel ir conversando, a gente vai se apresentar daqui a pouquinho, mas vou começar a liberar aqui só para o Daniel fazer uma primeira mensagem aí para vocês. Tá saindo meu áudio aí? Eu não tô ligado se tá escutando? Beleza. Boa noite aí, pessoal. É sempre um prazer pra gente voltar para campus, né? Que eu acho que foi onde tudo começou, né, pra gente nesse mundo de divulgação científica, falar sobre robô, falar sobre o que a gente faz. E, pô, pra gente é muito bom voltar pro lugar de origem, né? Voltar para casa. A gente vai tentar contar um pouquinho da nossa experiência, de como foi que a gente chegou a algumas conclusões que a gente quer compartilhar com vocês, e uma pena mesmo não poder fazer essa interação toda presencialmente, né? Mas vamos que, do jeito que dá aqui, que acho que vai ser legal. Eu vou me divertir. Você vai, Ada? Já ouvi o pessoal aqui falando, o Henrique, A mais uma galera tá vez um com a abraço. gente aí. Massa Vamos demais. que vamos. Vou pedir só para o host, por favor, colocar a apresentação e aí a gente vai começar. O Henry também gabaritou a Campus Party com a gente, né? O Henry tá mandando um salve aqui. Saudades, Henry. E aí, vai ter apresentação, né? Vamos no Improf Sorriso mesmo. Aí, ficou bonito demais. É isso aí, pessoal. Então, essa é a nossa palestra. O Meu Chefe é um Robô, e agora? E a gente quer discutir um pouquinho o que está acontecendo no mundo da robótica, né? Então, eu vou começar apresentando, na verdade, né? Essa foto é um pouquinho nova. Acho que ela tem só uns 15 anos, alguma coisa assim. Isso foi bem no começo do nosso mestrado. Eu estava mais ou menos no meio do mestrado, o Daniel começando dele. E aí ele é o Alface, então eu vou chamar ele de Alface várias vezes. A alcunha dele é Tio Salada, né? A gente trabalhando com as crianças falava Alface, era imediato. O esporte dele é o vôlei. Ele tem algumas habilidades conhecidas, é o melhor contador de piadas sem graça, e com certeza vocês vão poder comprovar isso ao longo da apresentação. Tem uma paciência de nível astronômica, principalmente com esse gordinho aqui que nos fala. E se tiver alguma dúvida sobre NFL, pode perguntar para ele, né? E ele tem um superpoder que é transformar café em movimentos fofos de robô. E agora? Muito gentil dessa parte. E o Adam, também conhecido como Goiano, né? Tem o alcunha de Alan. Nossa, devido a um meme muito antigo, cara. A gente tá com umas referências, talvez, que a geração Z aí tá achando cringe, né, cara? O esporte dele é futsal e açúcar. Isso é também para provar o que é a minha habilidade de fazer piada sem graça, né? Ele é o melhor misturador de sotaque do Agreste Mineiro. Ele viajou o Brasil inteiro e é difícil manter um sotaque só, né? Mas ele tem um sorriso e um otimismo contagiantes que me encantaram. Ele é o melhor marido do mundo. A Yara que o diga, né? A futura aí, a namorada dele, talvez a futura esposa. E o superpoder dele é, apesar de ser goiano, ele não tem uma dupla sertaneja. Não tinha, né? Até me encontrar. Então aí. Até que a gente se juntou e começou essa dupla. E começou isso tudo. E quando a gente fala que trabalha com robô, as 3 coisas que a gente mais ouve a primeira é, pô, faz um robô que lava a louça para mim. E a segunda é, nossa, mas os robôs vão nos dominar e roubar os nossos empregos, talvez nos matar. E a terceira é, pô, vocês são nerd, hein? Mas essa terceira a gente não vai tocar no assunto porque a gente se sente em casa nesse quesito na campus, né? Mas isso a gente começou a perceber uma certa discrepância no conhecimento popular, né? Algumas pessoas pedem para a gente fazer robô que ajudem elas, outras têm medo, e às vezes esses grupos até se interagem. A mesma pessoa que falou para fazer um robô tem medo. E muito disso, né, dessa mística que é criada em volta dos robôs, vem dos filmes que a gente assiste, né, como Star Wars, tem o filme Her também, que fala um pouquinho do domínio da tecnologia.
o Eu, Robô, que o Will Smith... Bom, não vamos começar a dar spoiler, né? Mas o Will Smith também tem que acertar umas contas com algumas máquinas que pensam bastante. Eu só não sei se é spoiler o Eu, Robô, Star Wars e Her, né? Acho que o pessoal já assistiu esses filmes. Já devia estar ciente do que está acontecendo. Mas a situação isso é o que o Hollywood, né, o que a gente vê nos filmes, por assim dizer, ou que a gente ouve contar por aí, é o que eles mostram do que é robótica. Mas na verdade, no mundo real, as coisas nem sempre são assim tão bem feitas, né? O mundo real é um pouquinho diferente. Eu não canso de ver esse meme. E às vezes, quando a gente coloca, às vezes não, né? A maioria das vezes que a gente coloca um robô no mundo real, é muito difícil prever o que vai acontecer. É claro que esse tipo de situação, eu nunca vi, nesses anos todos de pesquisa, eu nunca vi ter uma agressão de um robô num experimento com um humano, a não ser aquele caso da Ana Maria, né, que não foi o caso do robô, mas uma falha no freio de mão. Mas é muito difícil a gente ter um controle e fazer um robô que tem um controle muito, muito parecido com o humano do mundo real. Mas, na verdade, o que está acontecendo no mundo real é que os robôs, eles estão, sim, ajudando a gente, né, em diversas áreas, principalmente na área industrial, onde a gente tem as linhas de produção, né, tem os robôs com braços mecânicos, os drones estão tomando um espaço muito grande no mercado, né, o robô Roomba, que é um robô que limpa a casa, e agora tem vindo muito forte também robôs autônomos para locomoção, então os carros autônomos que não precisam de motorista, e diversos outros robôs que são mais direcionados para a área de serviço. Mas esse medo todo começou, né, quando as pessoas começaram a ver que é possível ter robôs sociais, que são robôs que têm capacidade de se comunicar com os seres humanos como os seres humanos se comunicam. Então, robôs que conseguem, de alguma forma, simular emoção, conseguem falar, conseguem reconhecer algumas coisas, e isso foi criando um pouco de medo nas pessoas, né? Mas como a gente vê aí na foto, na maioria das vezes, e esse é um robô que eu trabalho atualmente, né, chama Qt Robot, os robôs sociais, eles são usados para treinar habilidades em crianças, em pessoas que não conseguem desenvolver essas mesmas habilidades se fossem conversar com um ser humano, por exemplo. No caso, esse robô ele é muito utilizado com crianças autistas, que têm o espectro, né, autista, e elas não conseguem desenvolver essas habilidades sociais muito bem com seres humanos, por assim dizer. E esses robôs, eles têm uma capacidade grande em otimizar o tempo dos profissionais que trabalham com esse tipo de situação. Também são muito utilizados na educação, porque eles chamam a atenção, e é o que a gente vai mostrar nos próximos slides, porque o meu trabalho de mestrado e doutorado e o trabalho de mestrado e doutorado do Adam foram feitos nessa área, e foi da onde a gente começou a perceber essas coisas todas. Então, no meu trabalho de doutorado, eu fiz uma arquitetura robótica que permitia que os professores inserissem conteúdos que eles queriam abordar com as crianças numa interface gráfica. Depois o robô abordava esse conteúdo, o robô social, né, o robô Now aí nas fotos, abordava o conteúdo com as crianças de forma autônoma. E o trabalho do Adam, ele vai falar melhor para vocês aí, na verdade, o meu trabalho foi uma sequência do dele, né? Como é que foi o seu aí, Adam? A gente começou com um sonho de um professor robô, e quando a gente fala professor é sempre legal comentar que não tem como a tecnologia, nesse caso, substituir o professor real. Nós somos professores, né? Não somos doutores hoje, então temos a formação para isso. E a gente sabe que tem um gap muito grande em questões de emoção. Então, quando os robôs começaram a demonstrar, que foi aquilo que o Daniel falou logo no começo, quando eles começam a mostrar essa capacidade de agir muito próximo dos humanos, foi quando a gente começou a se assustar. E hoje a gente começou com esse sonho de ter esse professor, então ele aprendia coisas bem básicas. A maioria das pessoas tem um certo medo de inteligência artificial, por exemplo. Mas a inteligência artificial, por exemplo, para o robô reconhecer um objeto, é a mesma forma que uma criança aprende a reconhecer um objeto. Você mostra para ele, e ele precisa extrair o máximo de informações daquilo várias vezes. Aquele GIF que a gente mostrou do robô, né, com o boneco,
mostra que é necessário várias e várias e várias interações para que o robô consiga, às vezes, agir de uma coisa fazer uma coisa bem simples, uma coisa que a gente faz muito bem feito, só por ter nascido. Então, essa medo, às vezes, do machine learning, da robótica, ele vem disso, ele tá parecido, ele é muito parecido com o humano, mas ele tem as mesmas capacidades de um humano? Não, tem muita coisa que ele não consegue fazer. E aí a gente começou com isso, e pouco a pouco a gente foi explorando outras facetas da inteligência artificial. Nós somos, né, da área de programação, nós somos cientistas da computação, então a gente explorou muito na parte de inteligência artificial. As aplicações que o robô tinha no nosso mundo real. Então aqui eu trouxe alguns exemplos dos trabalhos que nós fizemos juntos, né? Por exemplo, a gente trabalhando com o robô Nauga, que é um outro robô também bastante conhecido. Hoje em dia, ele já foi, assim, sensação, chegou a ser personagem de novela, né, na Globo. E hoje em dia ele já é um robô que está um pouco mais difundido, um pouco mais conhecido. Mas a gente usou ele com crianças com espectro autista, para melhorar a comunicação, para quebrar, às vezes, esse medo que a criança tem de conversar com um adulto, mas aquela forma humanoide que ela lembra um adulto, mas não é de fato, ela consegue se comunicar, ela consegue trocar informações com ele. Eu expandi um pouco também, eu fui um pouco maluco, vamos dizer assim, fui querer entender informações do cérebro e usar essas informações para moldar o comportamento do robô. É esse exemplo que está aqui do lado. Então eu criei um jogo, e desse jogo o robô ia captando informações do cérebro. Eu sei que isso parece, meu Deus do céu, o robô está lendo o cérebro, está lendo o pensamento. Não. Sempre que a gente vai agir, sempre que a gente vai tomar qualquer tipo de atitude, o nosso cérebro ele precisa processar aquela informação e mandar. Então, esses movimentos que eu estou fazendo aqui, que acabam sendo até involuntários, o meu cérebro precisou pensar. Mesmo que eu não tenha conscientemente pensado naquilo, meu cérebro precisou pensar e mandar essa informação. E sempre que ele faz isso, é possível captar essa informação. Então, a partir disso, existe um erro, existe um sinal específico, que é o sinal do erro. Sempre que você percebe que você cometeu um erro, o seu cérebro reage a isso, e o robô, conseguindo ler esse erro, conseguindo entender que esse erro estava acontecendo, ele moldava o seu comportamento e mudava. Às vezes, então se você não está entendendo isso, eu vou agir de uma outra forma para você entender, eu vou buscar o conteúdo de uma outra forma para você entender. Então, a gente tentou explorar ao máximo as capacidades, o que a gente poderia dar para o robô de informação para que ele agisse de uma forma mais humana possível. E aí a gente está aqui, né? Parece que está divagando um pouco do tema, mas não. Nós já apresentamos isso, eu trouxe até essa imagem. Acho que é a sexta Campus Party que nós estamos participando, já trouxemos assuntos diversos. Essa aqui, inclusive, foi na Bahia em 2019, 2018. 2018. Quando o mundo existia ainda. E a gente acho que a primeira Campus Minha foi 2013, se eu não estou enganado. Desde então a gente está falando de robótica para quebrar um pouco desses estigmas. As pessoas têm medo do que o robô vai poder fazer, de como que o robô vai ser o chefe, como o robô vai tomar o nosso lugar, aquilo que a gente vinha falando antes. E a gente está tentando mostrar que, gente, olha o que o robô consegue fazer hoje. Ele já extrapolou algumas coisas, alguns trabalhos, isso sim aconteceu, mas nós somos um ser pensante. É a partir da gente que os robôs foram criados, é a partir da gente que essa tecnologia, estamos aqui sentados na frente de computadores e celulares, que são criações nossas. A gente precisa entender a capacidade de um robô e aquilo que ele consegue fazer, e a capacidade de um humano e aquilo que o humano consegue fazer. E a gente vem discutindo isso ao longo dos vários anos aí, mostrando o que o robô consegue fazer e aonde que está o pulo do gato. É isso que a gente está querendo falar aqui. A gente teve que fazer uma apresentação até um pouquinho mais rápida, mas a gente está tentando explicar para vocês onde que está o pulo do gato. E com tudo isso, nós pegamos essas informações todas que a gente explorou, todo esse universo que a gente explorou, e nós criamos, né, eu e o Daniel, junto com mais alguns parceiros, nós estamos com uma iniciativa aí que é a Teia Educacional, que é um sistema. Existe a base robótica, mas a gente entende a situação do país, né? Então a gente não pode
A gente não está trabalhando com o robô diretamente ainda, mas todo esse conhecimento que foi adquirido, que é aplicável à computação, na educação, a gente está tentando explorar e criar, e pensando na realidade do Brasil, pensando naquilo que a gente, dos problemas que a gente conhece, os problemas que nós tivemos durante a nossa estrada até o doutorado, e tentando Até criar um depois do sistema para doutorado. melhorar. Isso, até depois do doutorado. Então, e aquilo que a gente vê também as outras pessoas passando, as dificuldades, a gente sabe como é o nosso país. Eu amo o Brasil, indiscutivelmente, mas a gente sabe que nós temos coisas a melhorar. E a gente está tentando melhorar com esse nosso sistema. Então, eu vou mostrar aqui, vou pedir para o Daniel também me explicando um pouco mais junto comigo, o vídeo que estava funcionando até agora, mas como a gente está numa apresentação, é a hora que para de funcionar, né? Para mostrar que não estamos tão perto assim de ser dominado. Nós Mas estamos acho com que com a medo da imagem, tecnologia. acho que com a Deixa eu imagem a gente explicar. consegue explicar. Sim, É o sim. vídeo que a gente tem do programa que a gente propôs, né? Olha só, na terceira Começou tentativa. sozinho, é ele que Maravilha. manda. É uma interface gráfica que o professor consegue programar o conteúdo e colocando as perguntas e o nível de dificuldade de cada pergunta. E com isso, quanto mais conteúdo o professor colocar, mais ele alimenta esse nosso sistema que vai sendo treinado para depois divulgar, depois executar, fazer esses exercícios com os alunos de forma autônoma e adaptado para cada aluno, e adaptado também para o nível de atenção que o aluno está dando para aquele exercício, porque a gente sabe, tem aluno que concentra mais, tem aluno que é mais distraído, e eu acho que é muito falho o sistema de ensino que a gente tenta mirar num único tipo de aluno e que o aluno que não está naquele perfil não vai conseguir acompanhar. Então, essas coisas todas que nós observamos nos nossos estudos, a gente tentou resolver dessa forma, fazendo uma plataforma que consiga oferecer uma educação adaptada, né, uma educação adaptativa, desculpa, e que consiga atender todo tipo de aluno. A gente usava o robô para fazer essa interação com as crianças, né, mas com a pandemia a gente mudou para a plataforma para ser um computador, um notebook, a gente utiliza um avatar. E aí, no vídeo, a gente usou a minha irmã de modelo, ela é professora, e aí ela sugeriu aí esses exercícios com os animaizinhos, as letras iniciais, e depois o primeiro vídeo era como o professor coloca conteúdo, e agora como o conteúdo é abordado com as crianças, enquanto a gente observa como a criança responde, como o aluno reage também, né, com as expressões faciais, e baseado nisso tudo a gente vai adaptando. A gente tem um tempo curto, mas quem quiser, no próximo slide tem os nossos contatos, como a gente atua na rede social, né? Tem o nosso Instagram, o nosso site tem bastante conteúdo lá de como funciona a nossa proposta, e isso tudo porque a gente entende que as pessoas que também não se mobilizarem nesse sentido de tentar dominar e ser o chefe do robô, elas vão acabar ficando para trás de alguma forma. E as pessoas que não têm acesso à informação, elas acham mesmo que não vai ter lugar para elas e que isso jamais vai ser possível. Baseado nisso, a gente tem também a proposta de divulgação de informação para todas as pessoas logo nos primeiros momentos de alfabetização, né? E a gente teve essa motivação toda também porque as pessoas, de alguma forma, elas já estão meio que dominadas por algum tipo de tecnologia, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo de um robô, as pessoas têm medo de algo que funciona sozinho, mas elas estão totalmente dominadas já por algum tipo de tecnologia, né? Como a gente vê hoje em dia. Pode falar. A gente gosta até de perguntar, né, para as pessoas, será que a gente está na Matrix, né, para quem lembra desse filme? Uhum. E espero que todo mundo... Aqui na Campus Party eu acho que é mais fácil do pessoal acompanhar. Também acho. E a resposta é sim. Hoje em dia não, porque a gente não está indo para os lugares mais. Só que era muito comum você hoje a gente está na matriz mesmo, né? A gente realmente entrou no mundo virtual, mas... Agora é com certeza, mas antigamente, em 2019,
quando a gente não estava nessa pandemia, era comum ver as pessoas chegarem nos lugares, e às vezes crianças, que se assenta, já quer um celular, já quer uma televisão, já quer um tablet, vive mais no virtual às vezes do que no real. Então a gente tem um medo tão desnecessário da tecnologia, só que a gente vive na tecnologia. Existem outros exemplos, a gente não precisa aqui se estender muito, mas tem gente achando que, né, coisas líquidas têm chip, então usando, e fala isso usando um chip, usando um celular, então às vezes eu não entendo. É controverso, né? Sim, eu não entendo alguns medos às vezes. E no final, e o seu chefe, né? Você vai querer ser uma máquina? Você vai querer ser dominado por uma máquina? Como que funciona? Eu acho que esse também é um clássico que todo mundo deve conhecer, né? O Mágico de Oz. E, para grosso modo, esse não é spoiler, cara. Esse tá aí antes de todo mundo que tá vendo essa palestra, então já era para ter conhecido, né? O que acontece era que tinha um mago muito famoso na Vila de Oz lá, que ele assustava as pessoas e todo mundo achava que ele tinha superpoder e tudo mais. Mas quando na verdade foram descobrir que era uma pessoa normal que operava uma máquina, que soltava fogo e fazia de conta que tinha superpoder. Então, na verdade, a pessoa usava dessa tecnologia, dessa coisa que ninguém tinha conhecimento, para manipular as outras. Então, se você acha que você vai ser dominado por um robô, que você vai ter que prestar conta para alguma inteligência artificial, para alguma máquina, isso tudo, na verdade, vai ser uma camada a mais para outro ser humano estar dominando você. Então, a melhor forma da gente quebrar isso tudo é pelo conhecimento, através do que nós que temos acesso a essas tecnologias e sabemos como lidar com isso, através do nosso conhecimento de contar para as pessoas como isso funciona, e assim a gente quebra essa linha de pensamento de que a tecnologia gera desemprego. Na verdade, é o ser humano que está gerando isso tudo por meio da tecnologia, né? Assim como a gente pode usar o fogo para queimar alguém, ou o fogo para cozinhar o nosso alimento, uma faca para também processar o alimento, ou para matar alguém, as máquinas, os computadores, os algoritmos, eles são tecnologias, a gente pode usar para o bem ou para o mal, e quem está fazendo uso disso é um ser humano. Então a gente tem que se sensibilizar mais nesse sentido do que no sentido de culpar as máquinas. E a relação que a gente tem que ter não é de competição, de predatismo, parasitismo, a gente não compete com eles. A relação que a gente tem que ter para conseguir alcançar os nossos objetivos nesse novo normal, né, é uma relação de simbiose, onde nós, seres humanos, e as máquinas pensantes, autônomas ou simplesmente repetitivas, caminhamos para o mesmo rumo. A gente teve pouco tempo dessa vez, mas a gente sempre gosta de agradecer quem trouxe a gente até aqui, né? Nós somos doutor pela USP, esses órgãos todos nos ajudaram. Atualmente, a gente quer agradecer também onde a gente está, né, Leon? Eu estou aqui na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. O Adam está no Recife. Isso, na Universidade Federal de Pernambuco, no Voxer Labs. Somos alunos de pós-doutorado e deixamos aí nosso contato, porque essa discussão sempre tem mais pano para manga. Quem quiser conhecer mais do projeto, quem quiser falar mais com a gente, fica à vontade aí para mandar uma mensagem. E, pô, matei a saudade de estar com você na campus, hein, Adão? Só faltou uma barraca quente para a gente passar perrengue. Exatamente. Bom, pessoal, a gente está em cima do horário aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se quiserem mais informações, nós estamos disponíveis. E Prazerzão, até mais. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.